Amém, amados? Então, nós falamos que nós concluímos uma parte mais ou menos, a gente teve a primeira parte das aulas que nós tivemos foi muito falando sobre a base bíblica de missões, sobre missões, sobre a missão que é de Deus, e nós falamos na última aula que nós estaríamos fazendo uma transição sobre a missão de Deus e agora a nossa função, nosso posicionamento dentro da missão de Deus. E nós falamos que ia já antecipar para falar mais sobre a nossa ação concreta de evangelização, de evangelismo. E é o assunto que nós vamos estar tratando hoje, falando mais propriamente sobre a evangelização num contexto que nós vivemos, que é a missão perto, que corresponde com grande privilégio da missão longe. Quando a gente fala muito de missão perto, eu trouxe a palavra missões mundiais para falar de evangelismo mundial, para falar da missão. E quando a gente fala de evangelização, já se entende que é o trabalho que a igreja faz no seu cotidiano. Então eu sempre trouxe a preocupação de a gente não deixar que isso nos afaste de um todo. Porque quando a gente fala de missões, ou quando a gente fala de evangelização mundial, ou quando a gente fala de evangelismo, tudo está centralizado ao que Deus está fazendo para que o nome dele seja glorificado em toda a terra. Então a nossa evangelização local, ela não está desassociada da missão global. Ela é parte de tudo que Deus está fazendo no mundo todo. Então eu sempre gosto isso tem entrado no meu coração de uma forma em que tudo que eu faço corresponda com tudo que Deus tem o propósito de fazer. Tudo que eu faço em obediência para a glória de Deus corresponde a tudo aquilo que Deus está fazendo globalmente. Então, se eu estou comprando um pão na padaria e eu paro para evangelizar alguém, eu estou cumprindo a missão de Deus que está fazendo no mundo todo. Então eu não posso desassociar o meu dia a dia da missão de Deus, porque eu corro o risco de achar que estou separado fazendo alguma coisa separada. Não é. Nossa evangelização local, ela é parte da missão global, de tudo que Deus está fazendo no mundo. Então não desassocie isso. Seja importante na sua casa, na evangelização dos seus, porque você está contribuindo para a grande obra que Deus está fazendo no mundo todo, onde pessoas de todas as tribos, línguas e nações estarão diante do Cordeiro adorando, e essas pessoas estão muitas das vezes próximas de você. Não desassociando essa prática do que Deus está fazendo globalmente. Eu gosto de enfatizar muito isso, porque eu acho que isso é o cerne de falar sobre missões e evangelismo, associando as duas coisas, amém? Só que agora a gente vai passar muito sobre nossa responsabilidade, e falar de evangelismo. Evangelismo é a ação cujo objetivo é levar os homens à sua condição de pecadores perdidos, e o plano de Deus para a sua salvação, contribuí-los conduzi-los a aceitar a aceitação de Jesus Cristo como Filho de Deus, Salvador e Senhor, e integrá-lo à vida cristã. Então o evangelismo é a ação cujo objetivo é levar os homens à sua condição de pecadores, perdidos, e, consequentemente, levar na mesma ocasião o plano de Deus para a sua salvação, conduzi-los à aceitação de Jesus Cristo como Filho de Deus, Salvador e Senhor, e integrá-los à vida cristã. Então, a ação de evangelizar tem como objetivo essa proposta. Então, ela pode ser feita num contexto onde a gente podemos usar aqui um contexto mais de impacto. Nós fazemos isso, o objetivo não muda, mas a gente faz isso
no evangelismo, não no evangelismo de carnaval, como a gente costuma falar, no evangelismo no carnaval, né? A gente evangeliza em datas que são importantes para que a gente possa transmitir essa mesma mensagem. Mostrar para a população que ela é pecadora e por ser pecadora estão destituídas da glória de Deus, separadas de Deus. Apresentar o amor de Deus. Engraçado que a gente, no decorrer dessa aula de evangelismo, aí eu estava vendo esses dias, né? E a pastora Neide, ela tinha muito cuidado de trazer para a gente algumas informações que são muito legais. Quem lembra disso aqui? É uma mão, 5 dedos. Falar do plano da salvação em 5 dedos. Alguém lembra disso aqui? Não, estou do lado certo. É porque ela tem uma mão, aqui está desenhado uma mão e 5 dedos, falando do plano da salvação. É uma forma que isso aqui a gente vai estudar mais lá na frente. Aí eu vou passar essa mãozinha. E aqui tem diversos livretos que falam disso de forma diferente. Mas aqui com os dedos das mãos a gente fala assim: eu pequei, Deus me amou, Jesus morreu por mim, eu recebi, eu estou salvo. Então é 5 dedos, né? Para você, são coisas que ajudam você a trazer esse plano, que é a ação de evangelismo. Ela tem o propósito de mostrar que as pessoas pecaram, são pecadoras, estão afastadas de Deus. Deus amou eles e o criou para a sua glória, e eles estão afastados de Deus. Envia Jesus Cristo, seu Filho. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. O pastor Moisés trouxe uma ressalva aqui para a gente entender bem, quando ele falou que Deus amou o mundo de tal maneira e deu seu Filho. Não fez pessoas para perdição e pessoas para salvação. Ele fez o homem para que o homem o adorasse. O homem se perdeu, por mais que seja claro em algumas colocações bíblicas que muitos não aceitarão. Porém, a gente não pode dizer que o plano inicial de Deus foi para que o homem, ele construiu um homem, alguns para perdição e outros para salvação. Então foi a colocação dele bem enfatizada aqui. Então Deus amou o mundo, amou os homens de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo nele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então Deus amou. E enviou o seu Filho por causa desse amor que ele teve por mim, por você e por todos os seres. Então ele faz isso, ele conclui esse plano e envia o Jesus. Jesus conclui a obra e mostra essa palavra de evangelização para frente. E aí eu ouço essa mensagem, recebo. E está na mãozinha ali, né? Recebi e agora sou salvo. Então são 5 dedos que mostram o plano da salvação. Então são coisas que vai nos ajudar no nosso dia a dia. Quando a gente tem dificuldade de falar com quem está do nosso lado, você só precisa lembrar quem ela é e mostrar para ela que ela é. Depois, mostrar para ela, no mesmo plano de conversa, o amor de Deus por ela. E como é que esse amor de Deus se manifesta na terra? Enviando o seu Filho, Jesus. É a manifestação do amor dele. Eu reconheço e recebo esse amor em Cristo Jesus, a justiça de Deus. Recebo esse amor e aí aceito esse amor e encontro o caminho da salvação. Hoje eu sou uma nova criatura, as coisas velhas já passaram, isso que tudo se fez novo. Fácil assim, né? Não. É um desafio para a gente, por isso que a gente estuda sobre evangelização. Por isso que a gente cria estratégia. Fácil assim na exposição. Evangelizar é comunicar verdades fundamentais do Evangelho, no poder do Espírito Santo, deixando os resultados com Deus. Então, a gente já passou para saber que esse convencer, o homem não convence outro homem de ser pecador. Então, aqui já mostra que evangelizar, evangelismo são ações, evangelizar é um ato que eu preciso trabalhar com a verdade, né? É comunicar as verdades fundamentais do Evangelho, não é comunicar as verdades fundamentais minhas. Então, na evangelização, eu preciso saber quais são as pessoas envolvidas no ato de evangelizar, as situações que são apenas estratégias, a minha função e a função de quem convence, que é o Espírito Santo, que foi falado aqui também. Ele é que convence. Então, ele precisa estar muito evidente no ato da evangelização.
Até porque ele tem o desejo de se comunicar, de se revelar ao coração dos homens. Mostrar aos homens que eles são pecadores, convencer aos homens do pecado, e aí esses homens se arrependem. E nós ficamos com o bônus da alegria de ser o canal, mas a glória continua sendo do Deus que faz. Então, a evangelização tem um ponto muito crucial. Então, é comunicar as verdades fundamentais do Evangelho no poder do Espírito Santo, deixando os resultados com Deus. E isso parece que é uma coisa simples, mas muitas das vezes nós estamos tão preocupados com o resultado que não fazemos o dever de casa de obedecer. Porque a gente quer obedecer, mas quer ver se aquilo que a gente vai fazer naquele momento vai dar o resultado que a gente tanto espera. E isso não é errado, esperar, ter a expectativa, né, de um bom resultado. Quando você fala do Evangelho, de forma alguma isso é errado. Se eu fizer isso, não me preocupando com isso, claro, mas eu não posso me apoderar ou me apossar desse resultado para fazer o ato, entendeu? Eu posso estar me deleitando com esse resultado. Eu posso esperar e ter uma expectativa do que Deus está fazendo no ato da minha obediência. Eu só não posso me apossar de que o resultado vai ser porque eu estou fazendo. De forma alguma isso seria correto. Isso traria um peso no meu coração, onde eu já estou julgando que aquela pessoa ali não merece ouvir. E na realidade, todos os povos da terra merecem ouvir o Evangelho, porque quando o Senhor nos chamou, todos, e fez a grande obra dele, todos estavam mortos em seus delitos e pecados, e Deus não deixou de fazer o que tinha que fazer por causa disso, porque o plano era dele, independente de nós. Então a evangelização, a ação de evangelizar, o evangelizar em si, está muito mais atribuído ao nosso relacionamento com Deus, propriamente de entender, de saber, de ter convicção de quem nós somos, do que propriamente do resultado de quem está ouvindo, ainda que esse resultado nos interessa em muito, como novas criaturas que somos. O objetivo de evangelizar, levar o homem a tornar tomar uma decisão, recebendo a Cristo, os objetivos do evangelismo, tá? É levar o homem a tomar uma decisão, recebendo a Cristo como seu Senhor e Salvador. Senhor e Salvador. Duas coisas são importantes aqui, a gente vai falar, eu estou dando essa introdução porque a gente vai falar de um ponto hoje, que é muito importante na evangelização, tá? Senhor e Salvador, integrando a igreja reconhecidamente evangélica, ensinando por sua vez a se tornar um evangelista, quer dizer, dando continuidade. Isso mostra um pouco lá em Mateus 28, onde o Senhor, na sua posição, em Marcos capítulo 15, a mesma coisa, ide por todo mundo. O ide, ele não é um imperativo no sentido, mas quando ele fala assim, batizando-os, né, ensinando-os, aí essa palavra se torna um imperativo, porque também não é a colocação original do id, é o indo, enquanto você... A indo, ele tem muito mais a ver comigo e com você. Porque indo mostra que nós estamos caminhando no nosso dia a dia, cumprindo, obedecendo o id que o Senhor determinou. Enquanto eu estou caminhando, eu estou vendo alguma coisa falando aqui, o telefone tocando aqui, mano. Só a graça. Então, esse indo é enquanto você está caminhando no seu dia a dia. Então, olha só, ela é a extensão do seu dia a dia. Ela é a extensão do seu dia a dia, tanto aqui como até os confins da terra. Aonde você chegar, existe uma ordem sobre a sua vida como nova criatura, que é evangelizar, transmitir, proclamar o evangelho. E a gente, às vezes, por causa de algumas colocações que nós nos apropriamos, a gente começa a substituir algo que Deus nos deu tanto precioso, que é proclamar o Evangelho, né? Proclamar, verbalizar o Evangelho de salvação. Então a gente vê lá alguns, né, como a gente se utiliza pregue o Evangelho,
ainda que não seja por palavra, né, mas pregue. A gente acha que só testemunhar a sua vida... Não, a palavra também precisa ser proclamada, precisa ser dita, né? O seu testemunho é muito importante, mas tem gente que se prevalece disso e nunca mais quer saber de proclamar o evangelho, que a minha vida já é o evangelho. Eu sou a carta magna de Deus, então todo mundo que olha para mim, lê, e eu já pego, sabe, a gente se apropria de algumas... Ininterrupta. Exatamente. Exatamente, porque o id pode ser um tempo. Se você entender só o id, né? Você vai entender quando alguém me enviar, é um momento. O indo é a vida toda, a sua caminhada. Então é bom a gente saber disso, porque tem gente que está esperando ser enviado para poder evangelizar. E a gente vai estudar sobre isso hoje. A gente vai procurar falar somente, o tempo é curto, mas somente sobre essa obediência, porque ela resume toda a nossa caminhada no evangelismo local, do nosso dia a dia. Então, o que a gente precisa é ter um entendimento dessa... Cara, se eu peguei um ônibus, né? Se eu trabalho numa repartição pública, todos os locais em que eu estiver inseridos, esse é um campo missionário. É o tempo fora de tempo. Pregar o evangelho em tempo e fora de tempo. Esse é o campo missionário. Talvez eu possa mudar a estratégia de como fazer por causa dos lugares que eu estou. Aí eu venho para o primeiro tópico, que é evangelismo. Como é que eu posso fazer esse evangelismo dentro da repartição que eu trabalho? Se eu sou um enfermeiro, eu não posso estar... Se eu sou um caixa de banco, se eu sou um advogado, como é que eu posso exercer uma estrutura evangelística no meu setor de trabalho? Eu vou ter que buscar sabedoria ao Senhor, mas eu não posso abrir mão do que o Senhor me deu para fazer. Essa é a parte fundamental que a gente precisa ter na evangelização. Abrir mão por causa das circunstâncias externas pode me trazer um dano irreversível. Olha, gente, essa palavra é muito séria. Desobedecer a uma ordem direta de Deus para eu fazer, continuamente. Desobedecer. E ele faz uma colocação em Mateus 28, que em Marcos capítulo 15 não tem na sequência, mas a gente entende que sim, que ele fala que eis que eu estou convosco todos os dias, nessa continuidade do indo. Ele conclui dizendo que enquanto você estiver indo, fazendo o que eu estou determinando, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar tudo o que eu vos tenho mandado, eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século, até o final, até eu tomar você para mim, né? Até a sua vida. E ele continua, até a volta dele, ele vai continuando levantando homens e mulheres para fazer isso. Isso não retrocede em cima de tudo que a gente já estudou aqui em missões. Deus não retrocede por causa de circunstâncias. Quando parte você, e depois eu vou dar uma matéria aqui, um testemunho para vocês ler, vou botar no grupo lá, e vou botar para vocês ler, que é um testemunho de uma jovem que morreu com 22 anos, que a vida dela foi um exemplo de evangelização, e ela nunca escreveu um livro, ela nunca criou uma história, ela nunca fez nada, mas ela trouxe o Senhor, quando ela aceitou Jesus, ela trouxe ao Senhor para ser o Senhor absoluto da sua vida, ó. Senhor absoluto da sua vida. Como é isso? Ela entendeu que ela jamais poderia desobedecer a uma ordem dada pelo Senhor, jamais. Então ela trouxe isso com muita propriedade. Ela morreu com 22 anos e a vida dela foi um exemplo para muitas pessoas. A glória de Deus se manifestava. E eu quero mandar esse testemunho, vou botar no grupo para vocês lerem depois, né? Esse testemunho. Deixa eu ver se tem o nome dela aqui, para passar para vocês terem... Não tem o nome dela aqui ainda não. Mas eu passo para vocês daqui a pouco e vou passar lá no grupo para vocês depois dar uma olhada. Esses são os tesouros que a pastora Neide, em 2000, passou para a gente, né? No ano de 2000 passou para a gente. E eu me aproprio disso até hoje. Por mais que faça perspectiva, por mais que essas informações ainda são vivas no meu coração. Para a glória de Deus, né? Então, amados, eu queria passar essa introdução sobre a evangelização, porque a gente vai falar que tudo isso aqui
tá ligado a uma ordem da grande comissão. Todos nós, quando aceitamos Jesus, nós nos encaixamos, nós nos engajamos na grande comissão, no convite, na convocação, que Deus fez para nós participarmos da evangelização dele. Então não há dissensão de pessoas, de cargos, de posição. Todos nós somos instrumentos de Deus para evangelizar em todos os lugares. Enquanto eu entender que a minha vida agora já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que vivo agora não vivo para mim mesmo, mas vivo para a glória daquele que me tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Que declaração bonita, né? Declaração contínua, não é isso, pastor? É uma declaração contínua. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que vivo agora, não vivo para mim mesmo, mas vivo para a glória daquele que me tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, enquanto eu existir, enquanto eu tiver entendimento, a minha vida vai ser para a glória de Deus. Aí eu posso completar com quer comais, quer eu coma, quer eu beba, quer eu faça qualquer coisa, eu faço para a glória daquele que me amou, que me resgatou. Então, quando eu entendo isso, a minha vida passa a ser um testemunho vivo de falar do amor de Deus para todas as pessoas que eu entenda. Em alguns lugares, com propriedade, em outros lugares, com testemunho ou com a sinceridade de alguém que entende que a sua vida já não é mais a mesma, que agora Cristo entrou na sua vida e transformou você, com a simplicidade dessa palavra. Aí a gente eu quero trazer que um dos atos mais importantes para o evangelismo está ligado à obediência. E a obediência é o central de tudo que a gente vive na presença de Deus, né? A obediência é requisito essencial para o crescimento espiritual e ela é evidenciada de duas maneiras. Como é que é? É uma atitude interior de submissão a outra pessoa, quando a gente, é interior, olha só. Não é interior, e um ato externo que tem se demonstrado, atos externos que têm que ser demonstrados. Quer dizer, você entende com o seu interior e você externa para as pessoas quem você é. Então a obediência é alguma coisa desse jeito. E o que é obediência? Vamos lá. 1 João 2, 1 a 4. Pode botar para mim, 1 João 2. Para a gente ler aqui, para a gente trabalhar essa questão de... Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo. Vamos lá. E ele é a propriação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. 3. E nisto sabemos que o conhecemos, se guardamos os seus mandamentos. 4. Aquele que diz, eu conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Esse guardar, ele é algo muito mais profundo do que somente alguma coisa que você guarda lá. Esse guardar é um relacionamento íntimo de quem, sabe quando eu falei, em alguma ministração aqui, eu falei sobre, guardei a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti, que o salmista fala isso lá no Salmo 119, guardei a tua palavra no meu coração. Então ele guardou no lugar mais nobre, onde todas as ações dele estaria sendo filtrado as ações, porque o coração é que bombeia o sangue para todos os... seriam filtrados pela verdade do Evangelho. Então as ações dele, quando ele fala assim, guardei a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti, ele está dizendo que guardou a palavra no lugar mais nobre, onde se distribui para todo o corpo. Então ele está dizendo que eu guardei a tua palavra em um lugar que em todo o tempo da minha vida vai estar presente, vai se manifestar, e eu não vou me permitir fazer nada ao contrário daquilo. Ainda que ele como homem declare isso e seja falho como todos nós, mas isso precisa estar em evidência. Então ele coloca nesse versículo, aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, não guarda, não vive os mandamentos, não obedece, e ele vai uma palavra forte, é mentiroso. Por quê? Porque isso se externiza nas suas ações. Isso é interno, eu entendo, e isso é externo.
Quando eu deixo de evangelizar, quando eu deixo de testemunhar da glória de Deus, quando eu deixo de praticar, eu estou praticamente dentro da nossa estudo, eu quero falar dentro do nosso estudo de evangelização, quando eu me omito do papel que o Senhor me deu, eu estou obedecendo ou estou desobedecendo? Vamos lá. Não tem meio obedecer e meio desobedecer. Existe algo que Deus me deu dentro dos seus mandamentos para eu fazer, que eu não posso ficar no meio termo, entendeu? Eu preciso fazer. Para a glória de Deus. Eu preciso, eu entendo, faz parte da minha natureza. Então vamos ver outra coisa aqui, outro texto aqui. Obedecer é fazer o que Deus manda. Isso fala lá em Deuteronômio 10:12. Deus exige obediência para o conhecermos. Não importa se sofremos por obedecer, pois Deus fica feliz ao ver que tem filhos obedientes. E aí a gente vai para outros textos, outras formas, outras linguagens, outras ações que a gente fala, né? Obedecer é melhor do que sacrificar. E a gente sabe de outros contextos que a gente fala solto, mas tudo ligado à obediência, tudo ligado a um posicionamento de Deus é o meu Senhor. Lembra quando eu falei de Senhor e Salvador? Deus é o meu Senhor. Ele não é só meu Salvador, Ele é o meu Senhor. E eu me submeto inteiramente àquilo que vem dEle. E se vem dEle que eu estou comissionado a ser um evangelista na minha vida diária, cotidiana, e eu assim não o faço, eu corro o risco de estar desobedecendo uma ordem de Deus. Para mim não dizer que você já não corre risco, você está desobedecendo. Para que você possa fazer uma reflexão para eu e você estar desobedecendo. Quando eu não me encaixo na posição de ser um instrumento para a glória de Deus no meu dia a dia, eu posso estar percorrendo um caminho de desvio da conduta mais prazerosa que nós teríamos. E aí eu vou falar dos cânticos que a gente fala, não vou falar, vou deixar para lá. Meu maior prazer é estar em tua presença, prostrado aos teus pés, te adorar, Jesus. Evangelizar é um ato de adoração a Deus. Um ato de reconhecer que só Ele pode salvar uma outra pessoa. Um ato de amor por outra pessoa. Mas por que eu sei disso tudo e eu não pratico? Né? Não estou dizendo que ninguém aqui pratica, gente. Eu estou falando que a gente está dando uma aula, então a gente precisa ser confrontado com isso. Será que eu pratico como devo? Será que de fato eu me enquadro nessa posição de uma pessoa que evangeliza? Que entende o que é o evangelismo, de levar... Será que nessa missão que Deus está fazendo próximo da minha casa, eu estou sendo efetivo? Eu estou sendo instrumento? Será que no local do meu trabalho eu estou sendo instrumento? Será que no local das minhas amizades eu estou sendo instrumento? Será que Deus está olhando para mim naquele momento e falando assim, como tem pecadores ali que precisam de salvação, mas eis que está ali minha serva Jaqueline no meio deles, então eu sei que vou ter uma oportunidade. Ainda que Deus não precise, porque Ele levanta pedras se eu não fizer. Mas Ele quer se alegrar comigo, Ele quer trazer a alegria dEle para a minha vida, então eu vou usar. Mas aí eu me omito, eu me escondo, e aí eu posso não estar trazendo os resultados para aquela comunidade, de o amor que Deus me alcançou, alcançar aquela comunidade, aquelas pessoas, aquele meu grupo de amigos. E eu não estou dizendo que da forma que tem que fazer, eu estou dizendo que tem que ser feito. Eu não estou dizendo que vai ser dessa forma. Eu não vou dizer assim, você que está lidando com aquela situação que você está vivendo, é que tem que arder no teu coração a posição que você ocupa diante do Senhor, entendeu? Não somos nós que vamos dizer, quando você estiver lá, você tem que falar e... Eu não quero dizer isso. Quem tem que dizer isso é o Espírito Santo que quer uma oportunidade com você. Mas eu quero dizer que você pode estar perdendo uma grande oportunidade de assim o fazer. E você pode estar incorrendo numa questão de desobediência. O que não devemos? Não devemos procurar servir a Deus estabelecendo as condições. É tipo assim,
eu vou, tá bom, então eu vou evangelizar. Mas aí, o senhor tem que fazer assim, assim, assim. A pessoa tem que me dar a oportunidade. Ó, a gente quer obedecer, mas a gente está estabelecendo condições, né? Não, o pessoal para ali mas eu tenho que fazer, sabe? Eu sei que eu tenho que evangelizar. Mas os mototáxis ali, eles são tudo... Então o senhor me dá uma condição aí de ter uma moto, o senhor me dá uma condição, eu estabeleço situações para dizer para Deus como eu tenho que fazer. Não, eu só tenho que ter coragem de dizer, de procurar uma forma de assim parar e o fazer. Então, as coisas que não devemos fazer, preciso entender isso. Fazer práticas religiosas sem submissão a Cristo. Vamos ler lá, Isaías 1, de 12 a 16. Isso aqui faz muito sentido para a gente, Isaías 1, de 12 a 16, no sentido de que às vezes a gente quer fazer práticas religiosas sem submissão a Deus. Eu não estou dizendo que quem é que pode participar do evangelismo, entenda, a gente está aqui para falar das coisas como elas são. Não adianta eu participar de um evangelismo na praça, de uma situação de evangelizar lá na África, ou lá na Síria, ou lá se eu não tenho uma entrega pessoal com Deus, amados, não adianta. Então vai dar ruim aqui em Nilópolis, vai dar ruim no Rio de Janeiro, vai dar ruim na Síria, vai dar ruim no Paquistão, no Afeganistão, se a minha vida não estiver em submissão a Cristo. Vai dar ruim. Eu não estou dizendo que o resultado não vai acontecer, porque não depende de nós. Vai dar ruim para a nossa vida, para o nosso trabalho, para a nossa exposição. Então, olha só, eu falei do versículo o quê? 12, versículo 12. Versículo 12 ao 16. Quando vindes para comparecer perante mim, quem requereu isto das vossas mãos? Que viesses a pisar os meus átrios. Pode ir. Não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso é para mim abominação, e as luas novas e os sábados e a convocação das assembleias não posso suportar iniquidade, nem mesmo a reunião solene. As vossas luas novas e as vossas solenidades, a minha alma as odeia, já me são pesadas, já estou cansado de as sofrer. Por isso, quando estendeis as vossas mãos, escondo de vós os meus olhos. E ainda que multiplique as vossas orações, não as ouvirei, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal. Então aqui é uma palavra forte, de quem está querendo fazer religiosamente alguma coisa, mas ela não está nos trâmites de comunhão com Cristo, com Deus. E às vezes hoje a gente se pergunta, se é tanto crescimento da igreja e é tantas pessoas na rua evangelizando, por que os resultados não vêm? Porque pessoalmente eu e você precisamos ser tratados para assim o fazer. O poder de realização não é nosso. E se não há uma manifestação do Espírito Santo através das nossas palavras, não há poder de convencimento. Não há poder de transformação. Então, para eu fazer um evangelismo, seja na mina, seja na chatuba, seja na porta da igreja, eu não estou dizendo quem pode ou quem não pode fazer, eu preciso me avaliar no Senhor, eu preciso refletir como a minha vida está no Senhor. Eu preciso entender que eu não estou fazendo simplesmente alguma coisa, eu estou evangelizando. Sabe o que é isso? Eu estou proclamando o evangelho ao qual me alcançou. É a coisa mais nobre que alguém poderia oferecer para um ser vivente. E a minha avaliação tem que ser no nível de quem me convocou, das palavras que ele deixou. Ele falou, foi dito aqui uma frase do pastor Moisés falando que eu não julgo, mas tem que julgar. A palavra não julga. Eu não julgo, os pastores não julgam, mas a palavra julga. Eu não vou julgar você,
por isso que a gente precisa entender claramente que o que a gente está falando aqui é do que a Bíblia diz sobre como eu me apresento diante do Senhor para fazer os que Ele está mandando. E não tem meio termo de obediência, não tem meio termo. Querer comprar favores de Deus com obras, isso aí vai mais além, né? Servir a dois senhores. Eu não vou passar tudo aqui, eu só estou dando aqui a ênfase para o evangelismo, precisa estar envolvido diariamente com a obediência. Servir a dois senhores, tentativas exteriores de colocar em prática os princípios de Deus. Como é que eu posso falar isso? Tentativas exteriores de colocar, maquiar como se Deus estivesse se manifestando, sabe? Tem uma coisa até meio chata assim para falar que a gente está gravando, mas existe isso. Os animadores de plateias, e chama a igreja, enche com isso, sei lá, né? Os animadores de entretenimento. A gente cria um montão de coisas externas para manifestar a glória de Deus. Não faça isso, a essência tem que vir primeiro. Isso não quer dizer que Deus não se manifeste com estratégia. Deus se manifesta com estratégias também. Ele dá ao homem um montão de sabedoria para criar, né, para elaborar, para ser fecundo as ações, quando você vai transmitir algo que está dentro de você, que é o Espírito Santo que vai entrar nas pessoas. Mas a gente tem que ter cuidado se a gente não vai utilizar-se disso, sabe? Tentativas exteriores de colocar em prática os princípios de Deus. Aquela coisa que é de fora para dentro, entendeu? Entenda bem, a gente não está aqui querendo diminuir a ação. O que a gente está falando é sobre a evangelização. Ela precisa estar no ato de obediência e comunhão com Cristo. A gente quer ver Cristo manifesto na vida das pessoas. Então, isso que a gente anuncia. Por que devemos ser obedientes? Porque somos propriedade exclusiva de Deus. 1 Coríntios 6, 19 e 20. 1 Coríntios 6, 19 e 20. Bota aí para a gente. 1 Coríntios 6, 19 e 20. Porque devemos ser obedientes, tá? E isso a gente está falando de obediência porque é o cerne da evangelização. Se eu não estou evangelizando, a gente vai falar sobre isso. Eu posso estar caindo na malha fina e ser incorrido de alguém que está em desobediência. Porque a evangelização é algo que Deus deu para mim e para você, em qualquer situação que a gente esteja. Botou lá para mim, 1 Coríntios 6, 19 e 20. Por que devemos obedecer, ser obedientes? Porque somos propriedade exclusiva de Deus. Vamos seguir. Por que devemos ser obedientes? Por causa do amor de Deus para conosco. Romanos 5, 8. Né? Está conseguindo não? O primeiro é 1 Coríntios 6, 19 e 20. Somos propriedade exclusiva de Deus. 1 Coríntios 6, 19 e 20. Isso é apenas porque devemos ser obedientes e evangelizar o mundo. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos. 20. Porque foste comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Então você todo pertence a Deus. Eu acho que o pastor Moisés leu esse versículo aqui, ou se não leu, falou sobre ele. Vós sois templo do Espírito Santo. Então, olha como é que são as coisas. Evangelização é um resultado de quem nós somos. Evangelizar é resultado de quem nós somos. Por que devemos ser obedientes? Por causa do amor de Deus para conosco. Romanos 5, 8. Não está lá. A nossa obediência é uma retribuição ao amor de Deus. Filipenses 2, 8. Fomos eleitos para obediência. 1 Pedro 1, 2. Vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido por Deus. Também fala, né, lá em outra passagem também. Obedecer a Deus não é opção. Obedecer a Deus não é opção. Lucas 6, 46. Você pode botar isso aí, Lucas 6, 46? Não é uma opção obedecer a Deus. Lucas 6, 46.
E aconteceu que no segundo sábado, após o primeiro, ele passou pelas searas. E por que me chamais, Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? E por quê? E não fazer o que eu digo. E quando ele deixou na nossa mão esse ide, que a gente trabalhando entende que o imperativo está no fazer discípulos, no ensinando-os, e o ide ele pode dar uma ação periódica, e o indo ele é contínuo. Enquanto você estiver vivendo, enquanto você estiver caminhando, seja onde você estiver, seja na sua casa com seu vizinho, comprando um pão na padaria, você é o instrumento de evangelização de Deus. E quando você não está cumprindo essa tarefa evangelística de alguém que nasceu de novo, alguém que recebeu o amor de Deus para repassar, você pode estar desobedecendo. Para mim não ser taxativo e deixar mais leve. Porque a palavra de Deus já diz que você está em desobediência se você não fizer e não entender quem você é agora. Cristo vive em mim, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Essa declaração é forte. Como podemos ser obedientes? Obedecendo aos seus mandamentos. Oséias 6. Devemos obedecer com alegria. Devemos ser obedientes de todo o coração e devemos ser obedientes com sinceridade. Amados, esse posicionamento de obediência, ele é para tudo. Para tudo na nossa vida cristã. Não há negociação, é inegociável a questão de obedecer aos princípios de Deus. É inegociável, não tem como. Para tudo que você vai fazer. Porém, a gente está falando de evangelização. Talvez seja uma coisa mais simples do que a sua vida, do que a minha vida. Evangelização talvez seja alguma ação externa para levar o interno que você tem. Mas talvez seja mais fácil. Se a gente não está conseguindo ser um evangelista, é porque talvez a gente não está conseguindo as coisas mais cabíveis, que é sinceridade e como a gente se comprometeu com Cristo. Então a evangelização não é alguma coisa mais séria. Sabe por que a evangelização não é uma coisa mais séria? Porque a evangelização é o cerne do cumprimento da toda a palavra. Existe o princípio e existe o fim, que já foi decretado por Deus. No meio de tudo isso está a nossa vida evangelizando. Até que se cumpra as promessas de Deus. Deus tem levantado a igreja para ser testemunha dele. Não podemos negociar a evangelização. Não podemos negociar. É um ato de obediência. E qualquer coisa fora disso, a obediência imediata é o único tipo de obediência que existe. Obediência adiada é desobediência. Simples assim, né? Teu filho está lá mexendo em alguma coisa que você falou para ele parar. Aí ele fala para você, peraí mãe. Aí você está lá, não mexe nisso, peraí mãe. Deixa isso aí, peraí mãe. Ele já está em desobediência. Quando você falou não mexe nisso, a obediência era imediata. Parei. Quando você se estende, você já entrou na desobediência. Diante de Deus, nós precisamos entender se Deus já mandou a gente evangelizar e por que nós estamos pleiteando um tempo ainda. Peraí que eu estou assim, peraí que eu estou assado, peraí que eu estou assim, peraí que eu estou assado, peraí que eu preciso fazer isso, peraí. Eu estou pleiteando e as vidas estão morrendo. Situações poderiam estar acontecendo de forma diferente, não estão. Deus quer nos conduzir a tempos preciosos. Então nós vamos começar a falar de evangelização, nós vamos falar do plano da salvação, nós vamos falar de todas essas questões, né? Vai ter um jogral aqui, muito legal também, a gente fez na época que estava fazendo o curso. Mas tudo tem que passar pela obediência. Então eu quero que você faça uma reflexão. Eu vou mandar depois para vocês um texto dessa jovem de 22 anos que perdeu a vida. E ela foi um exemplo. Ela não escreveu livro, ela não foi missionária, ela não fez nada. Na onde ela aceitou Jesus, ela simplesmente falou assim, eu me coloco diante do Senhor e o Senhor é o meu Senhor absoluto. A fidelidade de viver a vida que Deus deu para ela viver em absoluto fez com que ela foi referência. Ela não precisou ir para lugar nenhum. O nome dela foi nos lugares. Todo mundo que estudou naquela faculdade,
que ela estudava, quando falava no nome dela, se ajoelhava e orava, porque sabia. Se ela estava no lugar, quando ela estava chegando, as pessoas começavam a mudar. Fulano vem aí. Simplesmente porque ela entendeu que Deus era na vida dela e ela passou a viver de forma plena. E ela passou a evangelizar o mundo, porque ela não perdia tempo evangelizando. Amém? Vamos encerrar por causa do tempo. E depois eu passo para vocês alguma coisa. E na introdução da próxima aula, que vai ser já das nossas ações evangelísticas, plano de salvação, o que nós podemos fazer. Aí a gente pode concluir essa parte de comentários sobre essa menina que a gente vai ler sobre ela, tá bom? Vamos colocar de pé. Deus, nós somos muito gratos pelo privilégio que temos de servir ao Senhor, de estar aqui. Eu sinto muito abençoado, Deus. Não somos merecedores de viver momentos como os que nós estamos vivendo na Tua presença. Nós somos privilegiados de ver a Tua misericórdia se manifestando em nós. Não queremos fazer uso disso inadequadamente. Por isso, Deus, nos conduza a transformar nossas ações. Que sejamos os primeiros a ser transformados por tudo aquilo que o Senhor tem nos ensinado. Que sejamos instrumento nas Tuas mãos e que a nossa vida no dia a dia possa ser mudada, Deus. Pelo confronto, pelas ações. E realmente nós devemos ter o privilégio de sentir a alegria de ver vidas sendo transformadas pelo Senhor. E nós cooperarmos com isso, com a nossa vida, com a nossa palavra, com a nossa voz, com o nosso corpo. Somos gratos, Deus. Nos conduza nesses dias de ensino, Teu nome seja glorificado. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.